Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Hoje, quinta-feira, estamos mais uma vez aqui nos estúdios da Igreja Renovar em Cristo para levar até vocês uma palavra de Deus para fortalecer a vossa fé e o vosso coração. Conhecendo a palavra, é a live que está começando agora. Eu quero pedir a Deus que Deus fortaleça teu coração. Senhor, ministre graça do céu e renove a tua fé, a sua vida, abençoe o seu lar, a sua família, onde você estiver, você sinta agora o toque da presença da palavra e da ação do Espírito Santo na sua vida. Amém? Está conosco aqui no estúdio, irmão Miller, né, e os demais aí que nos ajudam a tornar essa live uma bênção, né, nas quintas-feiras, na sua vida. E eu quero ler uma passagem da palavra de Deus no livro de Romanos, que nós vamos discorrer a partir dessa passagem. Livro de Romanos, no capítulo 12 e no versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O que Paulo está querendo nos transmitir? Paulo exorta o povo a termos na mente certos aspectos, né, do serviço ou do ministério cristão em favor dos irmãos e com certeza o amor em relação aos semelhantes, independente se essa pessoa é da mesma família da fé ou não. Veremos quais são as bases, né, que servem para apontar o modelo, como nós devemos servir o corpo de Cristo e amar os irmãos. Paulo fala do amor, tá? E esta é a grande qualidade que deve ser assim latente, aguda, poderosa e demonstrada no nosso meio sem limites, tá? E com certeza esse amor ele deve vir do mais profundo das nossas entranhas, ou seja, do profundo do nosso coração. E o Paulo exorta que quem quer tanto servir a Deus, tendo um ministério, né, quanto se destacar nas várias áreas e ministério da igreja, ele tem que amar o povo. O apóstolo Paulo, no capítulo 13 de Romanos, no versículo 9, ele retoma aqui umas questões sobre o mandamento, sobre os mandamentos, e ele diz: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra. Olha que diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a partir do momento que nós demonstramos amor pelo próximo, pelo nosso irmão, com certeza estamos cumprindo aquilo que o Senhor diz, né? Que nós temos que amar uns aos outros assim como Ele nos amou, demonstrar esse amor. Não basta só nós amar da boca para fora. Então nós vamos ver algumas nuances, tá? Algumas características, porque para que nós entendamos isso, tá? O que o apóstolo quer nos transmitir, nós temos que ver algumas características desse amor, né? Porque ele diz, ó, o amor seja não fingido. Vejamos bem, o verdadeiro amor não é aquele amor de paixão, da carne, aquela paixão que atrai um homem e uma mulher, tá? Não é aquele amor do interesse humano, do amor físico, tá? Esse amor que o Paulo está falando, ele tem a sua origem divina, ele tem a origem em Deus, num sobrenatural que partiu de Deus. Ninguém deu a Deus. Ninguém disse para Deus, ó, tu tem que amar com amor assim, assim. Não, ele mesmo demonstra isso, partindo dele, lá no livro de João, no capítulo 3 e no versículo 16, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Tal amor, digamos, aqui revelado nas Escrituras, ele é praticamente um amor impossível, porque é um amor de Deus, ele vem de Deus para nós. Então é um amor de doação, é um amor de consequências, e é consequências de morte de Jesus, em morte e morte de cruz, né? Mas nós devemos viver ou demonstrar o máximo que nós pudermos de possível, né, esse amor de nós para com as pessoas. E nós só poderemos alcançar, vamos dizer, próximo a esse amor de Deus, pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Tá? E esse, com certeza, está lá nos frutos do Espírito, lá no livro de Gálatas, né, no capítulo 5, e no versículo 22, nós temos o fruto do Espírito, quando Paulo fala e Paulo recomenda os irmãos ao fruto do Espírito, a buscar o fruto do Espírito, exercitar, né? E ele fala sobre isso dizendo, o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. Então, veja, o primeiro fruto do Espírito é o amor, tá? Exercitar o amor, o primeiro fruto do Espírito. Então, vemos isso, que o primeiro ponto que eu quero falar para vocês nessa oportunidade é que o verdadeiro amor não é um amor de paixão, não é um amor de interesse, de achegar uma pessoa por interesse, seja ele financeiro, seja ele interesse de posição, de posse, de projeção, mas é um amor de amar, de se dar e se doar na necessidade, naquilo que aquela pessoa precisa. E esse amor não é só para com a nossa família, né? É para com os estranhos também. Bom, o amor também se revela e se comprova que algo novo aconteceu na vida do homem, tá? E que tal mudança, ou essa mudança que venha a acontecer na vida do ser humano, ela é uma mudança que permeia, tá? Que se revela no espírito, que se revela na alma, que se revela na mente do homem, nos atos, nas atitudes, nas vivências do ser humano. Porque quando nós aceitamos a Deus, o Espírito de Deus vem habitar na vida do homem. Recebemos o dom do Espírito. E depois do dom do Espírito, os dons espirituais, tá? Mas quando aceitamos a Jesus, há uma mudança. E essa mudança é notória porque o amor foi cambiado. O modo como nós entendíamos e percebíamos o amor, ele é mudado. Veja só, livro de Epístola de João, capítulo 1, em João, 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, nós temos assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, devemos nos amar uns aos outros. Amém? Esse amor é o amor que vem de Deus e que nós devemos passar ele para os nossos irmãos. Na sequência, nós devemos entender o amor que é divino em nós por Deus, que nos amou em Jesus, é cultivado em e no fruto do Espírito. Ele é cultivado nos dons espirituais. Ele é o maior de todos os dons que é concedido sobre a vida do homem e sobre a vida da mulher. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora permanecem estes três, diz o apóstolo Paulo: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Então, mesmo havendo fé para realizar, mesmo havendo esperança no coração do retorno de Jesus para levar a sua igreja,
E tendo o amor, ele diz, o amor é o maior de todos, porque o amor permanece. Lá no céu, não vai mais ter necessidade de dons, o exercício da fé ou a esperança, porque ela já se cumpriu em nós. Agora, o amor, a adoração e o louvor, ela vai ser poderosa lá no céu, na presença de nosso Deus. Mas do que consiste o grande amor? Do que consiste a existência do amor em nós? Tá? Trata-se da grandeza de Deus em nós, de nós o quê? Servir, de nós sermos servos. Em João capítulo 15, versículo 13, diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. Então eu entendo que tem o amor, e esse amor move em direção à doação. Aqui fala de Jesus, que ninguém tem maior amor do que dar a sua vida. E dar a vida é um exercício, é um ministério, é um trabalho, há uma doação. Ninguém doa, ninguém oferta, ninguém oferece algo de si, se não amar a pessoa, se não se deslocar do seu eu e através do altruísmo, que é a graça de sentir a dor do outro, mesmo que não tenha sentido na mesma proporção, de ir até essa pessoa e fazer o bem para essa pessoa. Então veja bem, a existência do amor está no servir. Deus nos serviu pela sua misericórdia, sua compaixão, dando Jesus, quando veio e se doou por nós. E a sua existência do amor e a permanência do amor, ela é eterna. Ela vai além do tempo, ela vai além dos dons e ela vai além dos ministérios. Ela se perpetualiza na glória da existência, do poder e da manifestação de Deus sobre a vida da igreja. Porque na glória com Jesus, somente o louvor, a adoração e a exaltação é que vão continuar. E o amor continuará para todo o sempre. Porque a palavra diz, as demais coisas já passaram. E ninguém ama a Deus, ninguém ama seu semelhante. Ninguém louva, adora ou exalta a Deus se não tiver o quê? Amor no seu coração. Se não tomar por decisão, né, no momento do culto, no momento da adoração, ele não fizer isso com uma entrega da sua alma, do seu espírito, será um louvor, uma exaltação, uma adoração só da boca para fora. Então, em tudo, se nós não tivermos amor, não acontece. Ainda hoje, conversando com um irmão lá do Mato Grosso, falando sobre o amor, né? Nós vemos a diferença de pessoas que têm e não têm chamada, porque a chamada ela se notabiliza na diferença pela profundidade do amor e da doação de si que aquela pessoa tem da chamada de Deus ou não. Aquele que tem a chamada de Deus, aquele que Deus enviou, aquele que Deus ministrou na sua vida uma chamada, primeiro de tudo Deus assume. E em todo lugar onde ele colocar a planta do seu pé, a sua mão vai prosperar, vai crescer. E também pelo fato de que o amor existente no seu coração, que veio e que vem de Jesus sobre a sua vida, e na chamada pelas vidas, vai haver uma dedicação, vai haver um cuidado, vai haver um amor. Tal qual na parábola de Jesus, que deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela que havia se perdido. Bom, este dom, que é o dom do amor, que é o dom de amar, de se dar e de se entregar, com que nós fomos agraciados pelo Pai, também tem seu aspecto de doação humana e também a existência. Quanto mais nos tornarmos espirituais, mais esse amor ágape, tá? Que aqui
O amor de Deus é o amor ágape, tá? Mas ele vai sendo o quê? Construído, mas ele vai sendo trabalhado em nosso coração, mas ele vai sendo alicerçado no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito, tá? Jesus disse lá em João, capítulo 13, versículo 34, ele diz assim: novo mandamento eu vos dou, que amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e assim também deveis amar uns aos outros. E o 35, ele diz assim: nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. E esse amor que Jesus está falando, de nós amar uns aos outros, não é um amor de escolha. Eu vou amar A, não vou amar B. Não, eu amo C mais do que A e B, porque eu tenho uma intimidade mais profunda com C do que com A e com B. Alguém pode dizer, mas pastor, Jesus tinha o seu círculo íntimo, Pedro, Tiago e João, e tinha um que ele amava mais. Ele amava mais porque era o mais novo e o que necessitava de mais cuidado, mais carinho, mais amor, mais afeto e mais dedicação. E eu creio que na ótica de João, Jesus era o Messias que ele amava, mas também tinha na pessoa de Jesus um pai, um amigo, um guardião, um companheiro. Isso não quer dizer que nós não podemos ter o nosso círculo íntimo de amizade, de amigos que compõem o nosso dia a dia, tá? Aquele amigo que você abre seu coração, mas que nós devemos amar de igual modo. Bom, Paulo diz, na realidade, tá? Ele diz assim: o amor seja não fingido, ou o amor seja sem hipocrisia. Vamos ver isso? No grego, nós temos a palavra anupokritos, tá? Que significa amar, ter este amor na vida das pessoas sem disfarce, algo real, algo verdadeiro. E aí eu quero ir para 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo 6, e no versículo 6, quando Paulo diz assim: na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não, o quê? Não fingido, tá? Então Paulo diz que nós como ministro, nós como servo, nós como os homens de Deus, apesar de passar por aflições, necessidade, angústia, açoites, e isso ele aplica a ele com certeza, mas não deixa de ser um indicativo que se acontecer em nós, ele diz, e o amor com que nos dediquemos, seja um amor o quê? Não fingido. E Pedro, no capítulo 1, na epístola de Pedro, tá? Capítulo 1, versículo 22, Pedro nos fala o seguinte: tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade, de que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Olha só, o amor fraternal não fingido. Você não precisa estar bajulando as pessoas, tá? Bajulando, sendo pegajoso, né, na vida das pessoas. Simplesmente ame as pessoas como elas são, com suas qualidades e com seus defeitos, com seus erros e seus acertos, assim como elas são. Porque, afinal de contas, nós, às vezes, desejamos que as pessoas sejam o quê? Perfeitas. E as pessoas não são, assim como nós também não somos diante dos olhos dessas pessoas. 1 João, capítulo 3, versículo 18, o homem de Deus diz assim:
Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas, mas por obra e em verdade. Então, este amor, não basta só eu dizer, eu te amo, e o irmão estando em necessidade, e eu não estendo a mão. Olha que ele diz, meus filhinhos, não amemos só de palavras, só de parole. Mas quando o irmão estiver debaixo de uma necessidade, estenda a sua mão. Exercite o amor em ação. Se o irmão está precisando de alimento, o irmão está precisando de alguma coisa, estenda a mão para o irmão, né? Se doe para com o irmão, entregue-se, tá? Vá até o irmão, porque de que adianta você dizer para o irmão no fim de um culto, vá em paz que o Senhor vos acompanhe. Como é que o irmão vai em paz? Se ele está com a luz cortada, a água cortada, não é? Se falta o arroz e o feijão, se ele está precisando de um remédio, de uma visita, se ele está precisando de que você dê um abraço nele, que você demonstre. Hein? As atividades do governo são as do governo e as nossas são as nossas. Jesus disse assim, estive com fome, não me deste de comer, estive com sede, não me deste de beber, estive preso, não foste me visitar, etc. E eles perguntarão, mas Senhor, quando te vimos com fome, com sede ou preso? E ele lhes responderá, quando deixasse de fazer a um destes pequeninos, deixasse de fazer a mim. Então, irmão, sempre quando vier a tua mão e você puder, exercite o amor. Exercite a palavra de Deus. Não ame só de palavras, como diz o homem de Deus aqui. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra em verdade. Quando você puder, abra a tua mão, tá? E abençoe o irmão que está precisando de teus cuidados. A outra palavra no grego chamado upokino, e significa separar ou pôr de lado. E esta palavra nos dá a ideia, tá, de separar a verdade da falsidade. Você já experimentou pegar vinagre e azeite e colocar num vidro? E depois você pegue, chacoalhe bem chacoalhado e deixe quietinho. O azeite, que é a verdade, e o vinagre, que é a mentira e hipocrisia, eles se separam. O azeite vai subir, vai fazer um colarinho, e o vinagre vai ficar para baixo. E entendo que o homem de Deus aqui está dizendo que é para separar uma coisa da outra, para separar o verdadeiro do falso. Já no caso aqui da hipocrisia, é alguém que, tal como um ator, representa um papel, mas, na realidade, não vive esse amor, essa demonstração, esse carinho. Por isso que tem muitos bajuladores, que bajulam ao extremo, tentando mostrar amor, mas na realidade é um modo de chamar a atenção da pessoa, porque tem segundos interesses, tá? Essa pessoa, ela usa uma capa de amado, de querido, de fraternal, tá? E usa até uma máscara, querendo parecer ser alguma coisa que não é. Então ele faz o quê? Finge. Ele faz o quê? Representa. E quando fala em representação, me leva lá à antiga Grécia, quando nos teatros da Grécia, nas representações teatrais da Grécia, as pessoas colocavam máscara. Isso também se usava na China. Colocavam máscara, né, pintadas, que representavam um personagem político, ou um personagem religioso, ou uma condição, e era
feito peças teatrais, tentando dar o recado do que é que estava acontecendo, né, naquele lugar, naquela cidade, e as pessoas entendiam e levavam essa mensagem. Então, logo entendemos que tal representação não possui valor real, ainda que ela indique alguma coisa, tá? Essa pessoa que está representando, usando uma máscara, querendo ser aquilo que ela não é, ela está trazendo uma representação de si, quando, na realidade, ela não é, tá? E isso é algo que não é verdadeiro. Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2, diz assim: portanto, Efésios 4, 1 e 2. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Olha bem, o amor suporta tudo, tá? O amor suporta tudo. O amor é uma condição poderosa que leva-nos a suportar ataques, opressões, tá? E até desvalorizações na nossa vida. Filipenses 2:2 diz assim: completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, olha só, o mesmo amor, mesmo ânimo, pensando o quê? A mesma coisa. O mesmo amor, tá? Então, a demonstração de amor, ela deve seguir uma linha que arremete e tem como exemplo a pessoa de Jesus Cristo. E até podemos dizer, o amor de Jesus foi tão grande que ele, sendo rico, se fez pobre e amou a todos, tá? Doou o que tinha em favor nosso, para que nós tenhamos, tá, essa graça de também nos amar, assim como Cristo nos amou. Bom, podemos perceber, amados, que o ensino de Paulo nos conduz a uma extrema e profunda necessidade de exercitar o amor entre nós. E o exercício desse amor começa com meus íntimos lá em casa, com a minha esposa, com meus filhos, no meu trabalho, na faculdade, no meu dia a dia. Porque se eu não sei amar os meus, que são íntimos, como é que eu vou amar aqueles que eu não conheço, tá? E esse amor, diz a Paulo, seja sem hipocrisia, ou seja autêntico, genuíno, sem fraude, não seja espetaculoso, tá? Não representando um ato conveniente a quem está representando, tá? Mas que demonstre temporariamente, que não demonstre temporariamente alguma razão, tá? Ou uma demonstração de que, eu sou querido, eu sou bacana, e que mais tarde, quando cai a máscara, se mostra o quê? Hipócrita e irreal, tá? Então eu creio, meus amados irmãos, que essa palavra, ela tem um cunho de despertamento para a prática do amor e da verdade do Senhor Jesus na nossa vida. Porque não tem como nós dar aquilo que nós não vivemos e aquilo que nós não exercitamos em Cristo Jesus. Me lembro de uma passagem, né, de uma ilustração, de que certo dia estava lá no culto da igreja o pastor e de repente entrou a esposa com os filhos, levando colchão, fogão, cadeira, mesa,
E o pastor ficou estupefato e diz, opa, o que é isso? Que invasão é essa, minha esposa? Que invasão é essa? Não, diz, nós viemos agora, vamos morar aqui na igreja. Não, mas por que morar na igreja? Por que saiu lá da casa, do apartamento? Não, porque assim, ó, nós queremos esse pai, nós queremos esse marido, nós queremos esse amigo, que é cheio de amor, cheio de carinho, de graça, e trata a igreja com um amor profundo. E que lá em casa nós não temos isso. Então nós viemos e queremos ficar aqui na igreja para ter isso, esse amor e esse carinho. Amados, espero que através dessa palavra o Senhor desperte no nosso coração, vou usar o plural, nosso, meu e seu, um despertar para nós amar acima de qualquer interesse, porque quem ama perdoa, quem ama se doa, quem ama se entrega, quem ama procura o bem do outro, quem ama, tá, busca o interesse do próximo, se doa, ama e anda com Deus. Amém? Eu quero orar por você, tá? Nossa live está chegando ao fim e eu quero orar por você pedindo que Deus do céu estenda a mão sobre a sua vida. Pai amado, eu peço que tu guarde o teu filho, que através dessa palavra haja um despertar de amar. Num mundo de tanto ódio, de tanta guerra, Senhor, num mundo em que as pessoas gostam de levar vantagem em tudo, não se interessando mais, pisando, Senhor, e espizinhando pessoas, destruindo lares e vidas a favor de si. Quero pedir que desperte no coração do teu filho, Senhor, esta palavra, e que esta palavra seja, amado Deus, uma bênção. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, até próxima quinta-feira, estaremos aqui. Fique na paz de Jesus.